Muito boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nesse dia em que nós somos convidados pelos textos bíblicos a confiar plenamente em nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse Dia dos Pais, queremos também refletir no Deus que cuida de nós e no qual nós podemos confiar plenamente. Tivemos alguns problemas técnicos antes, por isso atrasamos um pouco, mas seguimos com o nosso culto. Eu sou o pastor Wallace Uri da Silva, de Guarapari, no Espírito Santo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração. Nós iniciamos invocando o nome do nosso Deus. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos o hino 219 do Hinário Luterano, A Deus cantai louvores. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados que não vos deixará, e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos, vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobreu-vos de bondade que não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Quero convidar você a confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus, na certeza do seu perdão, do seu amor em Cristo Jesus. Nós oramos a nossa confissão de pecados nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos para render esse culto de adoração, mas sabemos, ó Deus amado, que a nossa indignidade, nós, por sermos pecadores, não merecemos estar na Tua presença. Contudo, és o nosso Pai amado que enviaste o Teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Reconhecemos nossos erros e humildemente pedimos o Teu perdão. Ajuda-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Por Jesus, o nosso Salvador, perdoa os nossos pecados cometidos contra Ti e contra o nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém. A todos que se arrependem de seus pecados,
a todos que com sinceridade falam com Deus com sincera confissão e creem em Jesus como seu Salvador, Deus manda dizer: estão perdoados todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos seguir com o nosso culto também nesse momento, na nossa leitura do Salmo 18, versículos 1 até o versículo 16, conforme também projetado no quadro. Eu sei que está um pouco longe, talvez você não consiga enxergar. Abra a sua Bíblia, a versão é a tradicional, Salmo 18, versículos 1 até o versículo 16, onde nós lemos: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca, deles saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus, e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Assim termina a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Quero convidar você a falar com Deus em oração nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos estar em culto reunidos pela internet, longe e perto, para louvar o teu santo nome, ouvir a tua palavra e sermos abastecidos pelo teu Santo Espírito, fortalecidos na fé. Senhor, abençoa o culto que rendemos a ti. Abençoa a tua palavra em nossos corações. Abençoa cada irmão e irmã que também nos acompanha nesse momento. Que todos sejamos edificados e fortalecidos a vivermos a fé plena em Ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Convido você às leituras bíblicas deste culto, as leituras de Jó 38,
versículos 1 até o versículo 4 a 18, e também a leitura de Romanos, conforme segue. Mateus fará as duas leituras para nós, na Nova Almeida atualizada. Leitura de Jó 38, 4 a 18, onde lemos: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu, ou do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordem à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu as portas da região tenebrosa? Até aqui a leitura. Leitura de Romanos, capítulo 10, 5 a 17, a epístola para esse dia de hoje. Romanos 10, 5 a 17. Romanos 10, 5 a 17. Ora, Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os meus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá do abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Até aqui. Depois de ouvirmos o texto de Jó e o texto do Salmo falar tanto da grandeza de Deus, queremos cantar maravilhados a certeza de todas as obras de Deus
em nosso favor. Em preparação ao Santo Evangelho, cantamos o hino Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. O evangelho para esse domingo é o evangelho que narra Jesus andando por sobre o mar e mostrando a sua divindade aos discípulos, seu poder sobre a natureza. Muito conectado com os textos do Antigo Testamento, do Salmo de Jó. Esse texto fala do Deus Criador, encarnado, se fazendo presente para nos socorrer em todos os momentos. Mateus 14, 22 a 33, onde lemos: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa fé também temos em nosso coração e queremos juntos confessá-la nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos cantar o hino A Minha Fé, Senhor, enquanto nos preparamos para a mensagem da Palavra de Deus que teremos a seguir. Cante comigo aí da sua casa, A Minha Fé, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de meditação na sua palavra, especialmente a palavra do Evangelho, que está bem ligada aos textos de hoje, em que queremos meditar sobre o tema da confiança plena em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus nos conduza, nos abençoe e nos fortaleça nesse momento de meditação, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, conta-se uma história de dois pais que falam de confiança sobre seus filhos. Um pai muito amoroso diz assim: o meu filho pode confiar plenamente em mim. E ele manda o filho subir a uma certa altura e pular, e ele promete segurar o seu filho. Seu filho, com toda a confiança, pula, e esse pai o agarra, não o deixando cair no chão e se machucar. O outro pai, que tinha um caráter bastante comercial e desconfiado,
manda o filho fazer a mesma coisa, subir a uma certa altura e saltar. Quando o filho salta, ele abre os braços e deixa o filho cair no chão. Aponta o dedo para ele e diz: isso é para você aprender a nunca confiar em ninguém. Essa história que mostra a relação de confiança entre filhos e pais, é lógico que é uma ficção, mas muitas vezes essa é a verdade também no ensino e na prática de muitas famílias, de muitos relacionamentos. Somos ensinados a não confiar em ninguém, a desconfiarmos de tudo. E de certa forma isso é prudente em relação a certas pessoas. Mas alguns às vezes exageram nisso e usam até certos versículos bíblicos, um versículo especialmente dizendo: a Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. E a Bíblia não diz isso dessa forma, para a gente nunca confiar em ninguém. Ela diz que a gente não deve confiar em pessoas, sejam elas quais forem, acima da confiança em nosso Deus. Maldito o homem que confia em outro homem acima da sua confiança em Deus. Mas voltando ao nosso exemplo, como nós podemos viver nesse mundo se não podemos confiar nem no nosso Pai, que talvez abra os braços e deixe que a gente se espatife no chão e se quebre todo? Será que teríamos uma vida feliz dessa forma? Claro que não. Mas infelizmente muitos, de fato, não têm um bom relacionamento com os pais e não têm também essa confiança. Mas há um Pai que diz Isaías, se mesmo que o amor de mãe falhe e também o amor de pai, esse amor, esse Pai não falha e nele nós podemos confiar. E os textos bíblicos de hoje nos chamam a atenção para isso. O texto do Salmo é uma exaltação ao Deus que cria tudo, cuida de tudo e tem domínio sobre tudo. O Deus que termina o texto dizendo que salva-nos das muitas águas, uma relação direta também com o Evangelho de hoje. O Deus que nos protege, nos guarda, o Deus Criador que tem controle sobre tudo está cuidando de nós. E isso o Salmo exalta, Davi exalta esse Deus, e nós também podemos exaltá-lo nessa confiança. O texto de Jó é um texto que nos chama a atenção para uma realidade muito especial, a nossa insignificância diante de Deus, e mesmo assim nos dá importância. Jó, a gente teve a oportunidade de estudar ele essa semana nas devoções da nossa igreja, e é um texto que fala da sua paciência, mas muito mais da sua fé. E Jó diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, numa situação em que havia perdido tudo, inclusive seus filhos. Em outra parte do texto ele diz: se recebemos coisas boas de Deus, por que também não receberemos as coisas ruins? Numa tranquilidade de estar nas mãos de Deus, de confiar plenamente nele. E no texto que foi lido pelo Mateus hoje, Jó 38, quando seus amigos instigavam ele a reclamar de Deus, a se rebelar, Deus fala a Jó, mostrando para ele onde é que você estava quando eu criei todo o mundo, quando eu defini todas as coisas. Eu fiz tudo. E a gente que mora aqui na praia, perto do mar, né? A gente vê bem o que Jó descreve no texto, quando Deus diz a ele que ele colocou os ferrolhos e as portas para o mar não avançar. Estava falando para a igreja hoje, né? A gente sabe que a Terra é redonda, a gente olha o horizonte no mar e vê aquele mundo de água muito mais alto que a gente. Como é que aquilo tudo não se derrama em cima da gente? A gente tinha tsunamis que invadiriam toda a praia do Morro e todas as praias, todos os lugares. E o texto de Jó diz: Deus colocou o parâmetro, o limite, ele impôs isso às ondas dos mares. É claro que onde o ser humano invade, o mar pode tomar de volta, mas onde Deus criou e determinou, o mar não passa dali. E essa descrição de muitos anos, antes de qualquer possibilidade de satélite, GPS, qualquer coisa, para ver a dimensão de tudo, que Deus fala a Jó de que ele tem controle sobre toda a natureza. E esse Deus que criou e controla é o Deus que cuida de nós. Esse Deus que tem poder sobre os mares
é o Deus que anda sobre as águas e vai em socorro aos discípulos no texto do Evangelho de hoje. O Evangelho de Mateus 14 é um texto que segue aquilo que nós estudamos semana passada, quando Jesus multiplica pães e peixes, num dia exaustivo de pregação, de curas, e esse dia está acabando, ele alimenta uma multidão inteira, multiplicando pães e peixes. Os discípulos estão exaustos do seu trabalho, ele também, e ele então manda os discípulos entrarem no barco e seguirem para outra margem, que era muito longe. E Jesus despede as multidões, com o seu jeito, com a sua sabedoria, uma multidão que, segundo o relato do Evangelho de João, por ele ter multiplicado pães e peixes, queriam torná-lo rei. É o melhor governo, né? Aquele que dá comida, que dá tudo. Queriam transformá-lo num rei terreno. E Jesus foge disso. E por isso também ele obriga os discípulos a não ficarem ali. Ele mesmo toma as providências dessa despedida. Mas mandar os discípulos entrar no barco tinha um outro propósito. O propósito de se mostrar como o verdadeiro Deus e ser aclamado assim por aqueles discípulos que precisavam passar por essa experiência. Jesus, então, depois de despedidas as multidões, sobe ao monte para orar sozinho, ter o seu espaço, o seu tempo e a sua comunhão com o Pai. Nesse Dia dos Pais, vale lembrar, né, que a oração é uma prática que precisa fazer parte da vida do pai cristão, tanto para ele se achegar a Deus em confiança, num relacionamento verdadeiro e íntimo de fé, de estar falando com o Pai o tempo todo, quanto também para ser exemplo para os seus filhos, para a sua família, e passar essa segurança de estar em comunhão com o Deus verdadeiro e único. O pai que ora não só conduz os seus filhos no exemplo para que também orem, mas ele passa a confiança de alguém que tem um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Isso traz segurança à sua família, isso traz segurança aos seus filhos, além do exemplo. Jesus era o maior exemplo de oração. O seu ministério tem essa característica. E olha, irmãos, pai que está aí me ouvindo, se Jesus orava, ele que é Deus, imagina o quanto nós precisamos orar muito ainda, e muito mais. Jesus dá esse exemplo, ele se achega ao Pai, ele fala com Deus em oração. E nós podemos fazer isso também. E ele mesmo nos ensina, quando orarem, orem assim, dizendo: Pai nosso que está no céu. Você pai, você mãe, você filho, todos nós podemos nos dirigir ao nosso Pai. Embora os pais terrenos muitas vezes não tenham tempo para conversar, estejam na correria do dia a dia, mesmo meio à pandemia, tem gente que arruma um jeito de correr ou de ficar no seu mundinho. O nosso Deus não. Ele sempre nos ouve quando oramos a Ele. Sempre o nosso Pai está com seu coração e seus ouvidos abertos a isso. Jesus está em oração, enquanto isso os discípulos estão a mais ou menos 5 ou 6 quilômetros mar adentro. Essa é a descrição que dá o evangelista João desse episódio. E de repente, naquele mar que era calmo, mas de uma hora para outra se revoltava com ventos fortes e tempestade, é assim que já de madrugada os discípulos são apanhados por uma tempestade terrível, ventos muito fortes que os trazem a sensação de morte, de insegurança, e eles clamam, eles gritam, eles têm medo. Apesar de muitos deles serem pescadores experientes, mas aquela situação mostrou que eles não gostavam de enfrentar, e eles tinham muito medo disso. Confesso a vocês que eu tenho muito medo de mar, apesar de morar perto do mar também tenho muito medo. Mas os discípulos e o judeu em geral tinham muito medo. E eles sentem essa angústia da iminência de morte naquela tempestade. E o relato também que se dá é que é a primeira vez no ministério de Jesus que ele deixa os discípulos sozinhos. Primeira vez que isso acontece. Na outra tempestade que eles enfrentam, Jesus estava dormindo no barco, conforme o evangelista narra no seu capítulo 8. Jesus estava no barco. Nessa ele não está com eles, mas ele vai ao encontro deles. Ele vai em socorro deles, andando por sobre as águas. A relação desse texto com todos os textos que hoje lemos é a relação do Deus que anda sobre as águas. É a descrição de um Cristo que não é só homem, não é só um mero exemplo,
mas é o próprio Deus que, encarnado para morrer na cruz por nós, para cumprir a vontade do Pai, está presente na vida dos seus seguidores. E naquela angústia de morte, ele vai a eles. A angústia de morte que, aliás, é tratada pelo salmista hoje, Davi, quando enfrenta, Deus vem em seu socorro. Jesus vai socorrer os discípulos, como Deus que é, tendo domínio sobre a natureza, lá no meio daquele marzão, bem no meio longe, ele anda sobre as águas, chega tranquilo para socorrê-los. Qual a reação dos discípulos? Medo. E quando veio Jesus se aproximando sobre as águas, isso era muito anormal, e os relâmpagos talvez iluminando suas vestes, eles se apavoram e eles gritam, um fantasma! E eles ficam morrendo de medo. Mas Jesus imediatamente lhes diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Palavras de consolo, palavras que acalentam o coração quando nós confiamos em quem as diz. Quando confiamos que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem domínio sobre os mares, que colocou os seus ferrolhos e portas para eles não avançarem, que domina sobre tudo, está dizendo: tem bom ânimo, não tema, sou eu. E esse sou eu é o mesmo eu sou do Antigo Testamento, a forma como Deus se identificava para o seu povo toda vez que falava a ele. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito sob ordem de Deus para libertá-lo da escravidão e levá-lo à terra prometida, Deus fala com ele, Deus o orienta, Deus dá as leis, e Moisés fala bem assim: agora eu vou ter que falar isso com o povo. Quem eu digo que o Senhor é? Como eu identifico o Senhor? Deus diz: você vai dizer, eu sou, me enviou. E essa era a forma como Deus se identificava e falava ao povo. Por isso, quando Jesus diz, eu sou, ou sou eu, ele está se identificando como Deus. Andando por sobre as águas ainda, não há dúvida de que ele está provando os seus discípulos na fé para mostrar a eles quem de fato ele é. E o israelita tinha uma familiaridade com essa expressão eu sou eu, com identificação do próprio Deus. Só que acontece um evento que é digno de nossa reflexão. Quando Pedro vê, e quando Jesus fala isso, Pedro responde: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Para quê? Fico pensando, para que Pedro queria andar sobre as águas? Eles estavam aflitos, morrendo de medo, prestes a submergirem. Aparece o Deus Todo-Poderoso, o Cristo Salvador, o Deus encarnado, e diz: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Para que andar sobre as águas? E aí vem uma coisa que nós precisamos também avaliar. O evangelista Mateus, ele usa as mesmas palavras que Pedro repete aqui. Se és tu, manda. Na boca do diabo, quando tenta Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando com fome, o diabo chega para Jesus para impor a dúvida. E ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. As mesmas palavras que o diabo usa na tentação, Pedro usa para certificar-se de que aquele era de fato Deus Todo-Poderoso, o Cristo que veio em socorro deles. E eu pergunto de novo, para que andar por sobre as águas? E tem muito crente hoje querendo andar por sobre as águas. Tem muito cristão hoje querendo andar por sobre as águas. E não acredita em Deus se Deus não os fizer andar por sobre as águas ou algo parecido. E nós não precisamos disso. Nós não precisamos provar Deus assim. É claro que isso é uma dúvida de Pedro, mas reflete nas palavras que Mateus usa da boca de Satanás as mesmas tentações. Provar que Jesus é Deus, se és tu, Senhor, manda eu fazer alguma coisa,
deixa eu fazer algo também maravilhoso, deixa eu andar por sobre as águas. Quem sabe o pedido hoje, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, deixa eu fazer um milagre para o povo ver, deixa eu falar e as coisas acontecerem para o povo ver que o Senhor é Deus. Deus não quer ser provado assim. Quando Jó, que nem fez, mas que foi incentivado a fazer uma reclamação parecida, Deus diz assim: onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz todas essas coisas? Quem é você para me provar, para exigir alguma coisa de mim? Não sei se você já reparou, mas tem muito pastor hoje em dia fazendo isso, né? Eu vou determinar para Deus para a coisa acontecer. Eu vou ordenar. Deus não é nosso empregado. Deus não está sob juízo, sob julgamento. Deus não necessita de advogados. Deus é Deus e nós somos nós, pecadores falhos, que precisamos nos submeter e confiar plenamente nele, o Deus verdadeiro. Mas Jesus não desmotiva Pedro, quando ele diz: se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o Senhor. Jesus diz: vem, e Pedro vai, e começa a andar por sobre as águas do texto, mas reparando no vento, ele tem medo e começa a afundar. Reparando na força do vento, ele começa a submergir pelo seu medo. Aí ele faz o que devia fazer. Aí ele grita: salva-me, Senhor. Ele grita por socorro na sua dificuldade. Ele grita por socorro na sua angústia, no seu medo. E é isso que Deus quer de você e de mim. Que nós não sejamos prepotentes, que nós não nos achemos no direito de exigir ou de questionar a Deus, mas de confiar, de nos entregar a Ele. Aos pais, nós não somos super-heróis. Podemos até ser para os nossos filhos, enquanto são pequenos, mas não somos super-heróis. E ninguém precisa ser super-herói para ser amado por Deus, para ser abençoado por Deus, para ter a sua oração ouvida por Deus, para ter a sua família dirigida e abençoada pelo Salvador Jesus. Pedro vai e afunda, e é quando ele sabe que não pode fazer nada, que ele está prestes a morrer, que ele grita por socorro. Jesus prontamente lhe estende a mão, tira ele, o toma e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sei que muita gente para nesse texto e diz assim: Pedro duvidou e afundou. Não foi isso não. Ele teve medo, tirou o foco de Jesus e afundou. Mas a dúvida de Pedro não é o seu medo do vento e afundar. A dúvida de Pedro é o: se és tu, Senhor, manda eu ir. E essa dúvida Jesus não quer em nosso coração. Ele não quer que ela permaneça. Ele quer nos tirar dela. Essa dúvida pode nos sufocar, nos afogar, nos fazer submergir, nos derrotar. Deus quer que confiemos plenamente nele e deixemos ele ser Deus. Nos agarremos em confiança plena e peçamos socorro. Deus não quer que você saia por aí andando sobre as águas. Deus não quer que você tente provar para os outros que você é super poderoso crente. Deus quer que você confie nele, se agarre a ele, se entregue a ele, pedindo perdão pelos seus pecados e agradecendo por suas bênçãos, especialmente seu perdão e salvação. Eu disse hoje aqui na igreja que eu tenho uma certa ojeriza, um certo receio desses crentes que só ficam falando assim: eu não peço mais nada a Deus, só tenho a agradecer. Isso é mentiroso. Se você não pede nada a Deus, você não é cristão. Porque Deus quer que nós peçamos a Ele. Deus não quer que nós sejamos prepotentes, disfarçados de gratos, dizendo assim: só agradeço. Que só agradece? Você precisa constantemente do perdão de Deus. E se você não pedir, como é que fica? Você precisa constantemente das bênçãos de Deus. E se você não pedir, como é que fica? Jesus, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, em 2 petições ele fala para a gente pedir coisas que nós precisamos diariamente, fora as outras. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aquele que ajunta em celeiro e diz assim: agora tenho em depósito muitos bens,
Não precisa nem pedir a Deus mais, já tenho tudo. Agora eu vou agradecer, mas pedir eu não preciso pedir mais. Deus quer que você peça o pão nosso de cada dia, hoje. O perdão dos pecados, você não peca uma vez por semana, você peca toda hora. Como é que você não vai pedir a Deus o seu perdão? Por isso essa história, irmãos, de ser prepotente a ponto de dizer assim, não, eu só agradeço. Não, eu peço, eu preciso pedir. Agradecer eu agradeço também, preciso agradecer. Mas nós somos dependentes, e dependente pede, dependente roga, dependente recorre ao socorro do único que pode lhe atender. E esse é o nosso Deus, que não pede para a gente para andar por sobre as águas. Tem até uma canção bonita, Rompendo em Fé, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se isso for simbólico, tudo bem. Agora, se você acredita que você vai andar por sobre as águas, esquece isso. Isso é loucura. Esquece. Se agarre em Deus, confie nele. Deixe Deus ser Deus. Confie nele como seu Pai, que lhe salvou em seu Filho Jesus, que lhe santificou pelo santo batismo e pelo Evangelho, pelo seu Espírito Santo, para que você fosse um filho amado, perdoado e salvo. E para que você, também nesta fé e confiança, possa ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, confiando e vivendo, testemunhando a sua fé no Deus, no qual podemos nos agarrar com toda a confiança. O Deus que criou todas as coisas, que se preocupa conosco em cada instante de nossa vida. O Deus que fala conosco por sua palavra, que vem ao nosso encontro, que vem nos buscar e salvar na nossa angústia. O Deus que nos preparou a vida eterna em Cristo Jesus. E para a gente terminar, quando o texto da epístola de hoje, de Romanos, capítulo 10, 5 a 17, entra nesse dia de hoje com uma leitura bíblica do Novo Testamento, é para mostrar, na descrição do apóstolo Paulo, que tem uma palavra muito forte para todos nós também, quando ele fala bem assim: Moisés escreveu que o homem que praticar justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá no abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Você não buscou Cristo no céu para Ele te salvar. Isso não foi ato seu e nem meu. Você não tirou Cristo do mundo dos mortos. Isso não foi ato seu e nem meu. Isso foi ato de Deus para nos dar a salvação. E o texto continua dizendo: o que nós cristãos precisamos fazer? E volta a repetir, não é andar por sobre as águas. Não é ajudar Deus a colocar os ferrolhos e as portas no mar. Isso é função dele, isso é obra dele. O texto diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja como a vida cristã é simples, como a salvação é maravilhosa e simples. Crer no coração que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, não permaneceu lá, porque sua obra foi perfeita e completa. Confessar com a boca que Cristo é seu Senhor. Eu vou dizer uma coisa, não é ficar gritando aí, Senhor, 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 não. É crer que Ele é seu Senhor. Ele comprou você com seu santo e precioso sangue, com sua inocente paixão e morte, para que você lhe pertença e viva submisso a Ele. Nós somos de Cristo. Nós somos propriedade de Deus, não do diabo, não de nós mesmos, não do mundo. Somos de Cristo, porque Ele nos comprou. E é isso que é confessar com a boca Jesus como Senhor de nossas vidas, nosso proprietário, nosso dono. Martinho Lutero, quando vivia a sua angústia de tentar agradar a Deus por obras, por penitências, vivia esfregando o chão dos mosteiros,
deixava ele super limpo para fazer um serviço religioso que agradasse a igreja e a Deus. E quando isso não bastava, ele ia para o seu quarto e pegava o chicote e batia nas costas se penitenciando, porque essa era a regra de penitência para as pessoas serem purgadas dos seus pecados, para pagarem os seus pecados, se baterem, se machucarem, se sacrificarem para agradar a Deus. Lutero fazia isso e nunca encontrava solução, nunca encontrava consolo. Até que seu mentor espiritual, o padre Johann Staupitz, vê aquilo, vê a aflição de Lutero, tentando agradar a Deus, tentando fazer por merecer a graça de Deus. E o padre Staupitz diz assim: Lutero, para com isso, creia, entregue-se, diga a Jesus: eu sou teu, Senhor, salva-me. Entregue-se nas mãos deles. Eu sou teu, salva-me. O grito que Pedro deu quando na aflição reconheceu sua insignificância, sua incapacidade, confiou de fato em Jesus. Enquanto queria andar por sobre as águas, afundou. Enquanto Lutero queria se penitenciar para agradar a Deus, afundou. Mas quando descobrimos, pela revelação do Espírito Santo, a graça do Deus que nos acolhe, que nos convida e que nos salva, e confiamos nisso, confessamos com a boca Jesus como Senhor, cremos no coração que tudo Ele fez e ressuscitou para nos garantir a vida eterna, para nos dar a salvação e a vida eterna com Deus, será salvo. É simples, e é o Espírito Santo que coloca isso em nosso coração e em nossa boca. E o apóstolo Paulo diz, porque isso precisa ser anunciado, isso precisa ser propagado, porque as pessoas precisam vir para crer. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pais cristãos ensinam seus filhos a fé em Cristo. Nas histórias bíblicas, nas orações, na comunhão, no vir à igreja, no criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, para que eles também creiam, para que eles também confessem, para que eles também sejam salvos. Que Deus abençoe a você, pai, mãe, família cristã, que Deus nos abençoe a nos agarrarmos a Ele nessa confiança plena de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso e único, que criou os céus e terra e os mantém, como nos textos são ditos e exaltados hoje, os atos maravilhosos de Deus. Que Deus nos abençoe para confiar que Ele enviou o seu Filho Jesus, o Deus Todo-Poderoso veio ao mundo para nos dar humildemente a salvação, pagando nossos pecados na cruz e ressuscitando para nos garantir a vida eterna. Que Deus nos abençoe na certeza de que podemos falar aos nossos filhos, podemos falar às pessoas, anunciar, porque é por essa pregação, mesmo ridícula para alguns, loucura para outros, que não oferece sinais concretos como uns querem, de andar por sobre as águas ou outras coisas mais. A pregação do Evangelho é aquilo que transforma, é aquilo que o Espírito Santo age para fazer de pecadores condenados, filhos de Deus, amados e salvos pela fé em Cristo. Tenhamos essa confiança plena em Deus, o nosso Pai. Confiamos plenamente em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amado irmão, que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria
convidar você a orar comigo nesse momento, e nessa oração incluímos esses irmãos que sempre temos incluído também durante a semana, agradecendo pelos aniversariantes e rogando por aqueles que também têm sofrido por enfermidades em sua vida. Eu quero que você olhe para esses nomes e comigo entregue-os a Deus em oração. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, santo e eterno Pai, nós te agradecemos imensamente por tua graça e teu amor em nossa vida, por nos levares à confiança em ti, pela ação do teu Espírito Santo na tua palavra e também na comunhão, na Santa Ceia, quando isso é possível a nós cristãos nesse tempo de pandemia. Obrigado a Deus e Pai por nos fazeres teus filhos e assim, também como pais e mães cristãs, podemos levar os nossos filhos a ti no testemunho, na vida cristã que nós temos também com eles dentro do nosso lar. Senhor, obrigado por tua igreja, pelos cultos que têm acontecido, por todas as coisas que tens feito em nossas vidas. Entregamos também a ti, ó Deus amado, o sofrimento de muitos irmãos que nesse momento também queremos entregar em oração. O luto de nossa irmã Catarina, do Antônio, pela morte da Wanda Nagel, o luto de cada família que enfrenta o sofrimento da perda de seus entes queridos, e pedimos o teu consolo e a certeza da salvação e da vida eterna pela fé em Jesus. Também rogamos a Deus e Pai pelo tratamento de nossos irmãos Adélia Kruger, Alcioneu Santos, Alexandre Kuster, Antônio Carlos Gil, Cláudio Augusto Petri, Celina Ulig, Deonato Feltz, Davi Herr, Eliane Gardino, Florentina Schultz, Helena Pagung, Helena Bisch, Iraci Gabres, José dos Santos Rodrigues, Rita de Cássia Jubini, Michele Kuster, Nadir Grinival, Pastor Gilberto Aiden, Pastor Roberto Kuzendorf, Roniel Tavares, Silvana Koller, Vanessa Xavier, meu pai Antônio Bento da Silva, Dona Ana, Dona Alcina, Dona Alvina Kerner, Lindinalva Reis, sua filha Sandra, Matilda Carolina Koller, Cristina, Cleise Mara, Wanda Kerner, Melina Chiroc, que por tua graça, Senhor, nasceu prematura, mas está se recuperando, e ontem teve alta, está em casa alegrando o coração do seu papai, pastor Gustavo Chiroc, e sua mamãe, Marcela Chiroc. Obrigado por tudo que fizeste pela Melina, e continue abençoando também o seu tratamento, o seu crescimento. Ao nosso irmão Mateus Bicholi, também rogamos tua bênção no seu tratamento e na sua vida. Também ao Ademar Prechoude, que se prepara para uma cirurgia, entregamos sua vida nas tuas mãos. Aqueles que estão infectados e as famílias também abatidos pela Covid-19, entregamos nas tuas mãos as pessoas do mundo todo. E aqui listamos a Delma Carvalho Leite, Belo Horizonte, a Selma Barbosa, Caribé, o nosso irmão Faldel Guimarães Abraão da Costa, que tem se recuperado, tem mostrado também melhoras, mas que infelizmente também às vezes tem umas recaídas. Entregamos nas tuas mãos, aos teus cuidados, sob tua graça, a vida do nosso irmão Faldel, a sua esposa Diana também. Também o Jonas Tragino, a Eunice Tragino e a Rosiane Tragino, que hoje soubemos teve o diagnóstico negativo, já também se recuperando dessa situação. Abençoe os profissionais de saúde, lembramos a Célia Ferreira, o Dr. Fernando Diniz Júnior, o Dr. Fernando Márcio Dutra, a Ingrid dos Santos, a Ivana Gonçalves, o Juninho, a Karina Degen, a Lia Koller, a Márcia Jordão, a Marisete Freire, a Michele, a Taismara Fernandes e também os profissionais do Deus e Pai que estão na estrada, trabalhando, transportando. Lembramos aqui o nosso irmão Ailton Alves de Paulo, esposo da Elaine, e o nosso irmão Wilson Degen aqui da congregação. E a todos que estão em atividade, a todos que estão trabalhando, rogamos a tua proteção e a tua bênção. Também, Senhor, olha com misericórdia e graça, assim como tens olhado até agora também, por nossa irmã Carmen Ulig, na recuperação de sua cirurgia delicada, na sua recuperação também delicada, pedimos a tua bênção, a tua presença, o teu amparo a ela nesse momento também. E que tudo corra bem com ela, para que logo ela esteja bem. Da mesma forma o Eder Jackson, o Josenberg dos Santos, o Luiz Piper, o Severino e todos que estão também se recuperando. Abençoa também, Senhor, as nossas irmãs e amigas que estão grávidas. Cuida delas e de seus bebês, a Hervile Leal, a Priscila Krause, a Tainá Rasselli, a Jamile, a Franciele Lins e todas, enfim, abençoa nesse momento tão especial.
Também te agradecemos pelos aniversariantes, a Elaine Klippel de Paula, no dia de hoje, celebrando mais um ano de vida, o Gelson Martins Silva, meu primo, o Elias Ulig, também primo, o Antônio Joaquim dos Santos Júnior, daqui da congregação, a Lenita Chue, o Ismael Uri Correia Bento Ulig, também entregamos nas tuas mãos, o nosso sobrinho, também o Fernando Matos Araújo Dutra, nosso irmão aqui de Anchieta, Darcy Klippel, a Giane Schimmelfenig, o Vailton Fernandes, o Eber Potrates, Walter Potrates e a Solane Borchar da Silva. Obrigado pela vida desses irmãos. Junto com eles, nos alegramos e também entregamos nas tuas mãos a sua vida. Também, Senhor, rogamos por todos os pais. Abençoa os pais, aqueles que tiveram a oportunidade, o privilégio da paternidade. Abençoa-os, ó Deus e Pai, com sabedoria e amor por seus filhos. Abençoa os nossos pais e a oportunidade de termos essas pessoas em nossa vida. Perdoa também as nossas falhas como pais, os nossos erros, nossos pecados e ajuda-nos a sempre demonstrar amor, cuidado para com os nossos filhos, refletindo assim o teu amor e cuidado, porque somos os teus primeiros representantes aqui na terra, na vida dos filhos que nos deste. Abençoa também, ó Deus e Pai, aqueles filhos que perderam seus pais, dando consolo e amparo nesse momento, e aos pais também que perderam seus filhos. Também rogamos, Senhor, por nossa pátria, governantes, autoridades e toda a nossa nação, a cada cidadão. E tudo que está no coração, na mente de cada irmão, entregamos também a Ti agora, e o fazemos, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um só Deus contigo, com o Espírito Santo para todo sempre. Por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor nosso Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Agradecemos imensamente a sua participação na oração também, apoiando esses momentos e esses irmãos que sofrem, e parabenizamos também a todos os irmãos que estão completando mais um ano de vida. Pedimos desculpas por duas coisas, não conseguimos preparar a técnica para poder apresentar os slides, e por isso fizemos hoje no Data Show, e também um atraso. Nós tivemos culto presencial um pouco antes do nosso culto online, e está ficando um pouco tumultuado. A gente tem que definir se puxa o culto mais para cedo ou se coloca online para 7h30, para que todos possamos também ter esses momentos especiais no domingo na casa do Senhor. Nós temos a nossa programação da semana, nosso momento devocional de segunda a sexta, às 7h30 da noite. Você é nosso convidado na página da igreja, a página que você está agora, para assistir e participar conosco também, interagir conosco nesse momento. Segunda a sexta, às 7h30 da noite. E os nossos cultos nos domingos, às 8h30 da manhã, presencial em Anchieta, às 17 horas aqui em Guarapari, às 5 da tarde, e às 19 horas online, para que todos possam participar também assim. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por sua companhia e por sua participação. Confie plenamente no seu Deus, no nosso Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. E que os pais sejam muito abençoados. Termino dizendo e desejando feliz e abençoado Dia dos Pais, Semana dos Pais, Vida dos Pais. Boa noite, irmãos. Deus os abençoe.